Olá, bom dia! Estamos muito felizes em estar com você nesta manhã de domingo, porque é o dia mais uma vez que a gente se encontra com você. Domingo é o dia que muita gente vai à praia, muita gente faz churrasco em casa. É também o dia especial da gente demonstrar gratidão, oferecer a Deus a nossa adoração, que Ele é o dono da vida. E você sintonizado conosco aqui na Logos FM 91.3, é também uma grande alegria, uma coisa muito boa. Você nos domingos de manhã, nos acompanhando aqui, passo a passo, a cada tema, cada programa que nós trazemos para você, através dos nossos convidados. Desejamos, portanto, que a paz, a graça e o amor de Jesus estejam permeando todos os momentos do seu dia, da sua semana. Seja bem-vindo a mais um Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Eu sou Albigenu Militão, aqui direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E vai aí para você uma coisa que eu gosto muito, abraço e carinho da nossa equipe. E recebemos também de você, a gente não vê você, mas a gente sabe que você está aí ligadinho. Muitos irmãos, muitos amigos de outras igrejas estão ligados conosco no Sintonia, a gente se sente abraçado por vocês. Então, agora nesse instante, pare 2 segundos, sinta, receba o abraço, o carinho da nossa equipe que fazemos o Sintonia Bíblica e que está com você todos os domingos. E a cada domingo a gente traz aqui histórias e ensinamentos da Bíblia, coisas as mais variadas, e a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamentos. E eu estou aqui com uma pessoa que eu digo, olha, ele é o cara. Eu vou aqui deixar pronunciado desse jeito, porque é com muito carinho que a gente está dizendo isso para o professor Edilson Baltazar. Antes dele abrir a boca para dizer bom dia, eu quero dizer, é o professor que gosta dos mínimos detalhes ao apresentar algum estudo envolvendo a Bíblia Sagrada. E especialmente quando vem o nosso programa. Edilson, um abraço carinhoso para você, seja bem-vindo. Albigenô, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Eu agradeço suas palavras, que até um certo me constrange um pouco, mas eu gosto de estudar as Escrituras e compartilhar com os meus irmãos na sala da escola dominical e também, vez por outra, aqui com os nossos ouvintes. Muitos, como você já falou, não têm acesso à escola dominical. Então, fazer da escola dominical por meio do rádio é também chegar a cada um, para mim, esse momento é muito importante. Vale registrar nesse programa, eu já registrei em programas anteriores, você sabe, eu tenho um especial carinho por você quando a gente não se conhecia direito aqui na igreja, e o nosso filho estava indo para o campo missionário, já estava no campo missionário. Você trouxe a sugestão e gravou, pegou para mim um vídeo com um filme chamado A Morada da Sexta Felicidade. É a história Ingrid Bergman, a história de uma mulher que desejou ser missionária na China. E naquele instante eu estava sofrendo, o coração meu estava partido de saudade, porque o nosso filho decidiu ser missionário na África. E aquele gesto seu, Edilson, aconteceu, isso foi depois de um CEL, Casais em União, um evento de casais que nós fizemos aqui na nossa igreja. No final do programa, do evento, num domingo à tarde, você falou do filme e à noite já estava com o filme na minha mão. Eu percebi que você, a situação de pai que está com o filho indo para a África e o desafio que isso traria para a família e para o Diogo, aquele filme realmente interessante. Na nossa sala eu mencionei esse filme semana passada, exatamente pelos desafios que tem pela obra missionária. Mas o filme A Morada da Sexta Felicidade, se você quiser procurá-lo e assistir, é um filme belíssimo. E, para completar o registro, nosso filho, além de ter ido para a África, virou coceira. Sabe aquela coceira que você nunca deixa de querer coçar mais? A gente achou que era apenas um impulso. Ele não só foi para a África, como depois foi para o Haiti, para o Quirguistão e agora está na Tailândia. E Deus seja louvado pela vida dele, pela vida da Débora, que é a esposa dele. Então, Edilson, eu quero deixar registrado esse meu especial agradecimento a você por aquele gesto naquela época. Por isso esse nosso vínculo. E me deixa muito contente em saber que aquela oportunidade de compartilhar com o irmão foi bom um momento demais. Difícil, de separação do filho, né? Rapaz, realmente. Muito bem, eu disse aqui há alguns programas atrás, aliás, no programa anterior, semana passada, eu disse aqui que o Edilson é o jeito, é o estilo,
o nível de profundidade que a nossa escola bíblica precisa quando o assunto é ensinar a Bíblia. Edilson, conversamos sobre o que semana passada e vamos conversar sobre o que hoje? Dá uma pinceladinha para o nosso ouvinte. Na semana passada nós trouxemos as recomendações, algumas recomendações do autor do livro aos Hebreus, recomendações de como um cristão trilha o caminho reto. E ele ressaltou ali a santificação, a busca pela paz, a graça salvadora e mostrou um contra-exemplo, que foi Esaú. Irmão de Jacó. Já tinha mostrado o exemplo lá no capítulo 11 e ele faz esse contraponto, porque é muito peculiar do autor aos Hebreus. Ele faz sempre uma comparação. Poderíamos dizer que a metodologia que o autor aos Hebreus utiliza é a metodologia da comparação. Ele sempre está fazendo uma comparação. Comparação da velha aliança com a nova aliança. Comparação de um herói da fé como Jacó e o seu irmão, que é colocado como um devasso, profano, porque não valorizou a primogenitura. E você falou também no início do programa anterior que o livro de Hebreus ele traz uma espécie de alerta para o povo, Sim. O povo hebreu, que era o quê? O oriundo que vem lá dos antepassados, adorando e cultuando o Deus do Antigo Testamento. E aqueles hebreus, aquele povo ali, os israelitas atuais, eles estavam então vivenciando uma era pós-Jesus. Sim. Que quando Jesus veio, mudou. E daí você falou da nova aliança. São judeus cristãos convertidos e que estavam constantemente olhando para trás. Eles viviam que, eu gosto sempre de dizer, as rupturas e as permanências. Então você tem a ruptura do judaísmo para o cristianismo, mas também olhando para trás, querendo manter práticas de permanência. Isso a gente via, inclusive, com os apóstolos de Jesus, como o caso de Pedro, na questão da circuncisão. Está avançando, mas precisa Paulo levá-lo a um despertar de que aquela era uma prática que não era mais necessária. Né? Quando ele confronta Paulo lá o relato lá no livro de Gálatas, confronta porque Pedro queria que as pessoas continuassem a circuncisão, só que essa era uma prática do judaísmo e não do cristianismo. Mas olha só, daqui a pouco a gente volta com o professor Edilson, que vai nos contextualizar um pouquinho sobre esse final do livro de Hebreus, ainda um pedacinho do capítulo 12 e capítulo 13 de Hebreus. Lembrando a você que é mês de outubro, durante todo esse mês inteiro, muita gente, muitas áreas, muitos segmentos sociais, empresariais, educacionais vêm discutindo, orientando, apelando e conclamando as pessoas no combate intensivo para eliminar, minimizar os casos de câncer de mama. Você, mulher que nos ouve nesse instante, que tal parar um pouquinho agora, olhar para você, escutar o seu corpo, isso mesmo, apertar diariamente os seus seios, é isso que o médico diz e que muitas mulheres se envergonham disso, isso mesmo, cuidar da sua saúde para se proteger dessa silenciosa e perigosa doença que é o câncer. Mês de outubro, outubro rosa. E agora o nosso desejo é que Deus, que fez o homem e a mulher para sua adoração e louvor, que esse mesmo Deus maravilhoso esteja olhando e cuidando de você. Quer se comunicar conosco? Olha aí, que bom a gente poder ouvir você, ouvir a sua voz num telefonema. Mas nós não temos ainda esse dispositivo aqui no estúdio, mas nós temos um número de WhatsApp. Olha aí, era das redes sociais. Abra o seu Zap, abra o seu telefone e registre agora o número que você pode se comunicar conosco. 123, vamos lá? 999620075. 99620075. Pode ser uma mensagem de texto, pode ser você falando conosco naquela sua voz bonita que a gente pode até transmitir aqui a sua mensagem de voz. Você pode orar por nós, pode pedir oração. Nós temos aqui o pastor Léo Cristóvão, que fica conosco permanentemente no estúdio a cada domingo, ouvindo, recebendo, anotando as suas mensagens e orando por você. Então, nós lembramos, 9962-0075, você pode se comunicar conosco. Mas nós também temos uma coisa muito boa que a gente oferece para você. Eu era menino, Edilson, na escola bíblica, e a gente tinha que decorar todo domingo de manhã o texto áureo.
Lembra disso? Sim. Meu diretor, ele foi também criança na mesma época que eu, Iramar, e a gente terminava a escola bíblica e os alunos recitavam o texto bíblico daquele dia. Sim. Como eu fiz parte de uma classe, a primeira classe da escola bíblica que eu fiz parte chamava Joias de Cristo. Eram criancinhas pequenininhas, como a idade da minha neta Júlia ou do Levi Iramar. E a gente terminava, eu lembro dos primeiros versículos que a gente aprendeu na escola. Todo mundo sabe. Vamos agora ouvir o versículo decorado. Jesus chorou. E por aí vai, depois você aprende porque Deus amou o mundo de tal maneira, e por aí vai. A Bíblia é repleta de ensinamentos preciosos. E eu lembro que quando eu recitei Aprendi Jesus chorou, eu quis saber por que ele chorou. Se Jesus é filho de Deus, tem tudo que Deus pode dar, é filho do homem mais poderoso do universo, do homem, do ser mais poderoso do universo, e ainda chora. Aí é quando a professora da escola bíblica foi explicar qual foi o momento que Jesus chorou. Então por isso que a gente compartilha com você aqui um versículo a cada domingo. E o de hoje é fantástico. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Professor Edilson, o que é que esse livro de Hebreus tem que se diferencia dos demais? É um livro que cita grande parte do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Ele, diferentemente das epístolas de Paulo, que todas as epístolas são direcionadas a um público... Epístola mesmo que cartas de Paulo, aquilo que ele escreveu para as igrejas. Enfim. Que eram direcionadas a igrejas que estavam no mundo gentílico, dos gentios. Ok. Quem eram os gentios na época? Existiam os gentios e os... O gentio era uma forma que o judeu identificava o que não era judeu. O que não era judeu era gentio. Okay. Né? Assim como muitas vezes o grego e o romano diziam o que não era grego ou romano era bárbaro. Então, era a forma de fazer a distinção do outro. Né? O outro é sempre o gentio. Então, o mundo gentílico, Paulo vai, por meio de suas viagens missionárias, alcançar esse público. Então, ele escreve cartas para os gentios. Os Efésios eram gentios, os Coríntios eram gentios. Então, essas cartas que nós encontramos nas Escrituras, escritas pelo apóstolo Paulo... Que eram os novos cristãos. Eram cristãos que eram alcançados não no mundo judaico. O mundo judaico é aquele que estava mais circunscrito à Palestina, certo, e também aos que estavam na dispersão. A dispersão estava já iniciando, os judeus estavam dispersos por toda aquela região. Tanto que Paulo procurava muitas vezes as sinagogas. Por quê? Porque nas sinagogas, já naquelas cidades do mundo gentílico, existiam sinagogas e ele ia para ali. Então, os judeus já estavam nas sinagogas. Agora, esse aqui não sabemos ao certo em que lugar esses leitores do livro de Hebreus estavam, mas que eram pessoas não do mundo gentílico, eram judeus. E era naquela região da Palestina. Eram hebreus. Não necessariamente estavam ali, mas era uma comunidade cristã de judeus. Okay. Que estavam acostumados com as práticas do Velho Testamento, toda a prática cerimonial de levar o animal para, nem que fosse só no dia da expiação. Mesmo ainda ouvindo, sabendo tudo, viu que Jesus veio, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles ainda continuavam com as práticas? Não, alguns estavam sendo tentados a voltar a estas práticas. Okay. Então essa é, digamos, o grande enfrentamento do autor aos Hebreus, que é tentar mostrar, olha, vamos caminhar. O que ficou para trás já teve o seu sentido. O sentido agora é Cristo. E sempre quando, já vou estar inclusive lamentar que o livro já está concluindo, essa é a sexta oportunidade que temos de conversar sobre o livro de Hebreus, mas o autor ele sempre tinha essa tônica. Né? Vamos discutir na sala, porque a sala vai discutir o que nós vamos trabalhar ao longo desse final de ano, que já estamos iniciando o capítulo 13, mais uns 3, 4 domingos deveremos terminar o livro, mas certamente o que tivermos
poderemos vir compartilhar com Mas os acho que nossos... esse ano você ainda entra em algum livro. Sim. Nós não discutimos ainda na sala qual vai ser o livro, que essa é uma proposta lá da nossa classe de adultos 2. Então o livro de Hebreus, ele traz muitas considerações. Se não me engano, é o único livro do Novo Testamento que traz essa leitura ou essa análise crítica de situações do Antigo Testamento. Sim, é porque as circunstâncias levavam o autor a fazer esse tipo de cotejo, né, de comparação entre uma situação velha e uma situação nova, e mostrando que Jesus Cristo é superior. Okay. E aí, Paulo não precisa fazer essas comparações. O enfrentamento de Paulo, as exortações serão outras. Serão os desafios que o próprio mundo gentílico já colocava para ele, né? Aqui não, aqui nós temos uma outra situação e ele quer mostrar que Cristo é superior a todas as práticas que existiam no Velho Testamento. Há muitos crentes, muitos evangélicos, muita gente que lê a Bíblia que fica curiosa em relação a determinados livros da Bíblia, assim, de quem de fato escreveu. Por exemplo, o livro de Atos, há informações claras de que foi Lucas, não é isso? Como pelo historiador, jeito, tá, como historiador. A gente tem o livro de Eclesiastes, quem escreveu, a gente pensa que foi Salomão. Não tem uma clareza sobre Isso. isso. Mas aí vem o livro de Hebreus, que tem esse jeito, um pouco do jeito de ser de Paulo. Mas não existe nada claro acerca disso. Algumas coisas sim, outras não tanto. Não né? lembra muito. Não lembro do jeito de escrever, a forma, os prefácios, por exemplo. Paulo gostava muito de se identificar no seu prefácio de identificação. Há uma marca muito forte de Paulo. A carta é autoral. Né? O autor aos Hebreus não, ele não tem essa preocupação autoral de identificar. A gente aqui no Sintonia gosta de fazer isso no começo. A gente se identifica, dá um abraço no ouvinte. Paulo fazia isso em cada carta dele. Com muita clareza, sem deixar, com vários que a gente chama de apóstolo. Ele identifica-se, né? Ele coloca, é Paulo, é servo do Senhor, e pela graça do Senhor que está escrevendo a vocês e tal. É legal, né? Eu gosto muito de pensar, é legal, conversar com você é bom demais acerca dessas coisas. Eu gosto de pensar que as cartas de Paulo, elas são um renovo no Novo Testamento, né? Sim. Um renovo mesmo pra gente, porque ela traz um Jesus bem mais palpável. A gente tem os 4 evangelhos, tudo bem. Temos Atos, que é o começo da igreja, mas Paulo, quando ele escreve acerca de Jesus, ele escreve com a propriedade de alguém que parece ter vivido com ele. É porque, enquanto os evangelhos e o relato do livro de Atos, podemos dizer que são textos mais descritivos. Os evangelistas estavam preocupados em descrever quem era compartilhar Jesus. Os fatos. Né? Compartilhar os fatos. Exato. Quem era Jesus Cristo. O livro de Atos mostrar todo o início da igreja cristã. E o apóstolo Paulo, não, ele é mais teológico. Ele sistematiza, ele pega uma determinada, por exemplo, o que a igreja, aí ele vai discutir o que é a igreja, os problemas enfrentados por uma igreja como a igreja de Corinto. Então, isso ele vai trabalhar a fé, vai trabalhar a graça, vai se reapropriar de conceitos do Velho Testamento, mas fazendo a interpretação a partir de Jesus Cristo. Mas então vamos, para finalizar essa gama, esse monte de elogios maravilhosos para o Paulo, né? Elogios é uma coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você que porventura algum dia acorda assim meio para baixo, como diz assim, tá muito down hoje, tá meio deprê. Acorda cedo, não tá bem, vai pro trabalho e parece que não consegue chegar. Acabou o mês, acabou o salário e o mês ainda tá mais da metade. Tá com problema de saúde em casa, problema de relacionamento. Você tá assim, arrasadinho da Silva, como diz popularmente. Eu quero sugerir uma carta do apóstolo Paulo para você ler assim e ver e sentir o seu coração se encher de alegria. Livro de Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, ele traz assim um renovo, rapaz, uma motivação muito grande. E lá no livro de Filipenses ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, e acha pouco disso, outra vez digo, alegrai-vos. Então, livro de Filipenses, dedicado a você nesta manhã de domingo. E sem contar que o livro de Filipenses apresenta Jesus Cristo como aquele servo sofredor, aquele que se esvazia e que vem para revelar o Pai. Perfeito. Então, vamos ao finalzinho do livro de Hebreus agora com o meu querido professor Edilson Baltazar. Edilson, capricha aí pra gente, vamos lá. O que nós encontramos já no final do capítulo 12 e início do capítulo 13, o autor vai ressaltar, como eu falei, essa metodologia de estar comparando. Nós saímos do versículo 16 e 17, quando falamos de Esaú. No 18 até o 21, ele vai falar, ele vai resgatar
Veja que ele está sempre buscando eventos do Velho Testamento. Ele vai buscar o momento em que Moisés sobe no Monte Sinai para receber de Deus a outorga da lei. Ok, receber os mandamentos, todo aquele as tábuas, né? As tábuas da lei, onde estava toda a parte que a gente chama a lei, onde estava a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. E isso está descrito aqui. Foi acompanhado de grandes eventos assim maravilhosos, mas que levaram o povo a um tremendo temor. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao som de trombeta e das palavras. Então é um evento, e no final ele diz o seguinte, que diz que, e tão terrível, no versículo 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então ele pega esse evento em que Moisés sobe, o povo não pode, o povo fica na base do Monte Sinai e Moisés vai e recebe de Deus. Mas o próprio Moisés treme, porque há eventos ali profundos, né? Tempestade, trovões, escuridão. E ele diz no versículo 22, isso é o relato do Velho Testamento. A comparação que ele faz, por isso que a gente fala, a proposta é benefícios da nova aliança, a habitação perfeita do povo de Deus. Agora o povo de Deus entendido como o povo cristão agora. O que o homem, trazendo para os dias de hoje, Sim. O homem que não tinha aliança nenhuma, não tinha regozijo nenhum com as questões de Deus, de repente ele se depara com a pessoa de Jesus Cristo. Sim. E ele passa agora a ter uma aliança espiritual, uma aliança de comportamento, de atitude de vida, com essa pessoa de Jesus Cristo que nos prometeu vida eterna. Sim. Então, nesse momento agora, você passa a ter a convivência com Jesus e essa convivência com Jesus lhe dará benefícios. Sim. Então, é a mesma coisa que você está trazendo aí. O que acontecia, o que aconteceria com as pessoas que estivessem nessa nova aliança com Jesus. O autor procura exatamente relatar, e isso vai fazer também no capítulo 13. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, aquela relação que teve de Moisés com o povo e com Deus, naquele momento havia uma mediação da lei. Havia uma mediação, teve a sua importância, teve. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, a lei nos serviu de aio. Aio é uma palavra que quer dizer paidion, ou pedagogo, aquele que conduz a criança, que toma pela mão. Então a lei ele usa essa expressão lá no livro de Gálatas. Como é a expressão? Aio. Aio veio a palavra paidion. Paidion era o servo que levava a criança pela mão para a escola. Então, de onde veio a palavra pedagogia? Então, paidion. Então ele diz, a lei nos serviu, então a lei teve o seu valor, teve a sua importância. O ato de Moisés subir, que é o que ele faz aqui, é o relato que ele dá nesses versículos que eu acabei de mencionar, é um relato importante que teve um papel fundamental na vida da nação de Israel, porque a nação de Israel se conduz a partir de uma legislação moral, como eu vou me portar com o outro e com Deus. Quando eu digo não assassinarás, é uma relação que eu tenho com o outro. Mas quando eu digo não terás outros deuses diante de mim, é relação com Deus. Isso era lei moral. Mas quando ele também, por exemplo, diz você pega o animal, o melhor do seu rebanho e leva para o dia da expiação, é uma relação cerimonial que eu tenho para com Deus, de reverência. Isso estava na lei cerimonial. Ou então quando ele diz, olha, se você vai na sua plantação e você vai fazer a colheita, o que cair e o ficar nas arestas, você deixa para os pobres, para as viúvas. Isso era uma lei civil, uma lei de relação com o outro. Veja que a lei tinha um valor e um papel importantíssimo. São orientações básicas que o povo, de certa forma, no tempo primitivo, era meio selvagem. Ia agir por impulso, por instinto. Então Deus vem e traz, através de Moisés, essa legislação. Sim, porque essa orientação. Até como uma relação de identidade de um povo que tinha saído do Egito na condição de escravo, estava indo para uma terra que teria que conquistar. Exato. E, ao se estabelecer na terra, precisaria de uma legislação. Então, isso o autor diz, olha, isso teve sua importância. Mas agora, nós temos a Cristo. E a lei civil de condutor para chegarmos até Cristo. Essa nova aliança é um bálsamo. Exatamente, é um bálsamo. E ele começa a listar, e no versículo 22, aliás, ele diz, mas não chegastes ao Monte Sião e à cidade de Deus. Veja aqui que algumas expressões são interessantes. Monte Sião, a cidade do Deus vivo,
à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, à inscrição no céu. Olha que coisa interessante. Ele diz, olha, vocês não estão mais naquela relação de pavor que aconteceu lá no Monte Sinai. Ele transporta do Monte Sinai para o Monte Sião, que é um monte que está ali nos arredores de Jerusalém. Então ele fala do Monte Sião como, digamos, como um símbolo da adoração do cristão, o que foi o Monte Sinai. Então você tem o Monte Sinai na península do Sinai, lá próximo ao Egito, e você tem aqui o Monte Sião nos arredores ali de Jerusalém, como símbolo da presença. Veja que tudo que ele utiliza aqui é de modo simbólico. É o Monte Sião, é a Jerusalém celestial, é uma assembleia festiva. E tudo isso é interessante porque ele diz como um privilégio para cada um de nós. Quando ele diz, os benefícios da nova aliança é que eu não estou mais numa relação de temor e de pavor, porque eu posso chegar e ser consumido. Se eu subisse o monte, eu seria consumido lá no Sinai. Mas aqui eu sou convocado a subir o monte como adorador. Pronto. Saímos de uma relação olho por olho. Sim. Matou, morreu. Fez mal, tá ferrado, para uma relação de amor. De amor, de graça. De graça, como de generosidade. Exatamente. Diferente. De cara logo, Edilson, a gente já tem esse contraponto extraordinário. Sim. Quer dizer, enquanto que no Antigo Testamento as pessoas viviam com medo porque elas estavam abaixo da lei. Isso. E tudo tinha que ser, a lei determinou, tem que ser. Sim. Aí quando Jesus vem e diz... diferente, essa aliança ele outra, cumpre, né? a lei. Ele cumpre a lei, mas e ele reinterpreta a lei, porque o judeu estava muito vinculado à letra da lei. Não assassinarás era não ir lá e matar a pessoa, né? Ok. Não. E com Cristo diz, olha, Jesus Cristo vai e reinterpreta. Eu digo, não, foi dito aos antigos assim, mas eu digo para vocês, aquele que matar no coração já é um assassino potencial. Então ele reforçou. Mais forte ainda. Fez ampliar, só que agora eu não tenho mais a letra da lei. Eu tenho agora a graça salvadora, eu tenho uma condição de transformado. Quando lá João diz, aquele que é nascido de novo não peca. Aqui, que coisa é essa? Nós somos pecadores. Ele diz que o novo nascimento produz em nós, por meio da ação do Espírito Santo, um constrangimento pelo pecado. Então o pecado na vida do crente passou a ser um acidente. Não é mais, digamos, ele não vive mais na continuidade. Em outras palavras, o que o autor está querendo dizer, João quer dizer, aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. E aqui o autor apresenta vários benefícios a partir do lugar. Se o lugar lá era Sinai, aqui agora ele tem Sião, tem Jerusalém celestial, tem Assembleia, como eu falei, festiva, tem é a habitação perfeita de Deus. Se você for transportar esse conceito, Edilson, para o nosso ouvinte que é cristão, Sim. que é membro de uma igreja, que cultua a Deus e tal, e que pode ainda estar preso, arraigado a esses conceitos antigos, como é que você diria a ele, na prática, qual seria esse benefício e como ele deveria fazer? Ele deve se libertar, porque muitas vezes as pessoas têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, mas algumas práticas religiosas ele não consegue deixar de lado. Práticas religiosas que não trazem para ele mais nenhum sentido. Não acrescentam mais nada. Mas ele confere sentido. Esse é o problema. E é isso que o autor está querendo dizer aqui. Olha, vocês estão conferindo sentido lá ao Monte Sinai, ele teve o seu valor naquele momento, mas agora vamos avançar. E ele coloca isso de uma forma muito interessante. Quando eu digo de uma forma interessante, é nos versículos 22, 23, 24, 25 do capítulo 12. Porque ele trabalha com essa noção de lugar. Lugar é a cidade, é o monte, e é interessante essa relação cidade e monte. Se a gente pega, e esse aqui esclarecer para o ouvinte, as cidades antigas, elas estavam muito vinculadas a um monte, até pela própria proteção. Mas se você pega, por exemplo, os gregos, uma cidade como Atenas, e onde Paulo pregou no capítulo 17, o relato está no capítulo 17 de Atos. Atenas é uma cidade que, ainda hoje, quem for a Atenas vai encontrar a Acrópolis, que está no monte. Acrópolis quer dizer cidade, polis é cidade, Acrópolis é alto, então é uma cidade alta. Mas embaixo você tinha a cidade Ágora. Veja que o autor ele está brincando com essa relação da cidade e do monte. A cidade é a Jerusalém celestial e o monte é o Monte Sião.
Mas isso ele fala de modo simbólico para remeter aos seus leitores os novos benefícios que nós temos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele quer mostrar constantemente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então você tinha, por exemplo, como eu estava falando, a ágora que estava na parte baixa, era onde os homens discutiam política, os homens livres discutiam política. Você tinha, por exemplo, o Aerópago. Paulo, quando chega em Atenas, ele vai para o Aerópago que está na base da Acrópolis. Aerópago era um lugar. Um lugar onde os filósofos discutiam. Aí ele vai ter uma discussão com os estoicos e com os epicureus, que era a corrente filosófica mais pungente da época, né? Então ele vai discutir e diz, olha, eu vim pregar esse Deus desconhecido. E ele aponta para a Acrópolis, que a Acrópolis, além de ter um aspecto... Está no alto. Tem um aspecto militar, porque é o lugar onde eu via, onde os inimigos estavam. E também o lugar onde ficavam os templos. E essa relação que o autor está querendo dizer, olha, isso aconteceu lá no Sinai, teve o seu valor, mas aqui nós temos o quê? Nós temos a habitação perfeita de Deus. O Monte Sião, portanto, veio como um símbolo da verdadeira adoração e a Jerusalém como uma verdadeira comunidade. E a comunidade dos santos. Não é a Jerusalém, aqui ele está colocando a Jerusalém, poderíamos fazer uma discussão se a Jerusalém que está lá hoje, a cidade em si é a Jerusalém celestial, isso é uma outra discussão. O que ele está falando aqui é a Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial, e ele acrescenta um pouco mais também, que é a cidade... Seria a simbologia de um altar de adoração? Não, seria a simbologia de uma comunidade de pessoas transformadas. Ok, muito bom. Porque a cidade como comunidade, como espaço de relação, que é algo que também nós perdemos muito aqui no Brasil, a relação de cidade não é mais... As praças não são lugares de encontro, são lugares vazios, né? Praticamente vazios, porque na questão de segurança as pessoas se recolhem nas casas. Ninguém curte a cidade, curte os espaços públicos da cidade. Cadeiras nas calçadas, crianças brincando nas ruas. Não tem isso mais. E aí ele fala da incontável quantidade de anjos que estão servindo, porque o que ele está querendo mostrar é exatamente Deus habita no meio de uma sociedade de adoradores. Isso é um benefício muito grande da nova aliança. Porque no Velho Testamento, Deus estava presente, mas a percepção que o povo tinha era de um Deus muito distante. Inacessível. Por isso a história do sumo sacerdote, que as pessoas só tinham acesso a Deus através dele. Exatamente, porque a mediação sacrificial era feita por meio do sacerdote. Assim como a mediação de revelação, como é que Deus se revelava? Deus se revelava por meio de uma mediação dos profetas. Então o Deus que aparentemente estava distante, mas não estava. Era a percepção que as pessoas tinham, é de um Deus transcendente, como a gente chama em teologia. Um Deus distante. Mas Deus também estava presente, que a gente chama Deus imanente. Então Deus é o transcendente e é o imanente. É o que está distante, mas é o que está próximo. E aqui ele está dizendo, Deus habita entre nós. A comunidade, a Nova Jerusalém, é a comunidade que é servida pelos anjos, mas também nós estamos presentes nessa comunidade uma vez que somos salvos. Eu quero pegar a nossa lição anterior, quando foi discutida a primogenitura, poderíamos falar muitas outras coisas, mas o nosso tempo não permite, uma expressão que ele utiliza aqui, ele fala a igreja dos primogênitos. A discussão lá com Esaú era sobre primogenitura, mas ali era a marca de uma sociedade patriarcal do Velho Testamento. A primogenitura tinha um valor. Quando ele diz a igreja dos primogênitos, o que ele está dizendo? Ele confere a cada um de nós uma primogenitura. O valor, o reconhecimento. Então, se ali eu tinha um primogênito, nós todos somos. Nós somos. E isso tem uma repercussão interessantíssima, que Paulo nos ajuda a compreender, que é quando a primogenitura tem um valor muito significativo em relação à herança. O primogênito, quando o pai morria, ficava com a metade. Porque era aquele que ia continuar. Então, se ele ia continuar com os irmãos menores, cuidando da mãe, era razoável que ele ficasse com a maior parte. E ainda existe. Muitas vezes, no passado, um pai, quando morria muito jovem, tinha uns filhos já mais velhos, eles ajudavam a mãe a cuidar dos mais novos. E ainda tinha o hábito, o costume da mãe dizer, a minha esposa, a Rose, ela foi a primeira filha do sexo feminino, os demais já vêm 3 irmãos antes, mas ela mesmo sendo pequenininha, a mãe ela durante muito tempo, ela cuidava dos irmãos. Cuide dos seus irmãos, porque foi a primeira filha. Ao mais velho chamado, né, o primeiro, tinha esse encargo, mesmo quando os pais não morriam, mas quando os pais saíam para trabalhar, é quem ficava. Então, isso tudo tinha um valor em relação à herança, principalmente na sociedade patriarcal que é vinculada à terra, aos bens
Quais eram os bens? Terra e gado. Basicamente era essa relação. E isso aumentava a responsabilidade. Daí aquilo que a gente falou no programa anterior. Esaú talvez não quisesse isso. Exatamente. E não percebeu que esse valor era um valor espiritual. Mas aqui o autor, quando ele diz que um dos benefícios da nova aliança é que nós somos chamados para uma igreja de primogênitos, é que ele quer dizer o seguinte: na igreja, todos nós somos herdeiros colocados no mesmo pé de igualdade. E Paulo vai ampliar essa ideia. Ele vai dizer, nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Lá está em Romanos capítulo 8, versículo 17. Então Jesus ganha metade e a outra metade fica pra gente. Não, a ideia de co-herdeiro é que nós participamos da mesma herança. Co quer dizer aquele que está junto. Nós participamos da mesma herança do Senhor Jesus Cristo. Então essa grande metade aí que Deus dá, ele dá para Jesus Cristo e para nós tudinho. Todos nós somos participantes. Não é feita a mensuração de quem tem mais, quem tem menos. Eu quis ressaltar, esse é um grande benefício da nova aliança. Então, o simples fato da gente se tornar seguidor, reconhecedor dessa salvação de Jesus Cristo, nos dá esse privilégio, esse benefício de ser participantes da herança. Enquanto as pessoas brigam por heranças, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, onde a traça e a ferrugem corroem, ele está dizendo, olha, vocês não precisam brigar por uma herança, porque vocês, com a condição de renascidos, têm uma herança. Legal. Uma herança que o ladrão não mina, não vem e não rouba. Você realmente tem esse privilégio. E muitas vezes nós não nos damos conta, nós não nos apropriamos dessas bênçãos que o autor alista como benefícios de um novo concerto. É bom lembrar o nosso ouvinte agora, eu quero ressaltar isso, Edilson, que você trouxe assim, benefícios da nova aliança. Aí eu trago aí um destaque especial para esse benefício. Sim. Da gente ser herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros. Segundo, co-herdeiros com Cristo. E terceiro, juntando tudo assim, nós temos direitos iguais. Sim. Então todos nós somos herdeiros de Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Se você pega, por exemplo, uma cidade, como eu falei, tomando por base, a cidade grega, onde apenas 10% era de homens livres, você pega a cidade, que é a Jerusalém Celestial, onde todos são livres, onde todos são cidadãos do céu, onde todos são detentores de benefícios iguais. Isso é imaginar isso. Muitas vezes nós não pensamos, nós ficamos querendo situações mesquinhas de uma cidadania terrena. E Jesus Cristo veio e disse aquela expressão célebre dele: na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas casas no condomínio lá do céu. Então você pode ir para lá comigo. Se queremos buscar, temos que buscar esta é a morada que deve ser buscada. Essa é a discussão. Muita gente briga por um pedacinho de terra, mas essa é a dimensão que muitas vezes nós deixamos de lado porque não conseguimos mensurar. Nós conseguimos mensurar um pedaço de terra ali, um pedaço que eu posso medir, dizer quantos metros quadrados tem. Mas mensurar as verdades espirituais é se apropriar delas. E o autor faz isso muito bem. Então ele conclama, portanto, e diz mais ainda. Diz que aqueles que renascem em Cristo, diz lá no final dos versículos, que estão inscritos no céu. Então estão arrolados no livro da vida, né? Estão inscritos no livro da vida. Isso também é um privilégio. Muitas vezes as pessoas estão querendo estar participando, que o nome esteja inscrito num convite de casamento ou em algum, mas nós somos chamados para as bodas. Né? As bodas com um convite bem especial, né? E o nome está lá. Exatamente. Amém, né? Amém, sim. Então isso tudo o autor começa a ressaltar porque ele já está chegando no final da sua carta. E ele começa a trazer coisas muito profundas para os seus leitores não voltarem. Olha, se apropriem, tomem posse realmente dessas maravilhas que estão aqui postas. E ele vai continuando, vai discutindo mais ainda e chega em algo que é maravilhoso. Ele não perde o foco de Jesus em momento algum. E não poderia perder. No versículo 24 ele diz: e Jesus, o mediador de uma nova aliança. Eu estou falando dos benefícios de uma nova aliança, mas o maior benefício é termos Jesus Cristo. Ele trabalha com a velha aliança quando ele diz: Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que era feito lá com os cordeiros, lá no templo, no tabernáculo e depois no templo. Ele diz que fala melhor do que Abel. Ele vai buscar um outro personagem do Velho Testamento. No comecinho, Abel que foi morto por Caim. Então ele diz, o sangue de Abel
é um sangue que deve ser lamentado, mas o sangue de Jesus Cristo é superior. A metodologia dele é sempre essa comparação. O sangue de Abel é um sangue que o judeu falava com grande pesar, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo é superior. Ele diz, tem outro significado. Tem outro significado. Fala melhor, veja, ele gosta sempre de é superior, é melhor do que o sangue de Abel. Dito pelo autor aos Hebreus, para impactar. A ideia é impactar mesmo, é comparar com o passado e dizer, com Jesus Cristo é superior, com Jesus Cristo é melhor. Eu gosto de pensar, Edilson, em final de histórias, onde a última coisa que a gente escuta é uma coisa boa. A gente leva para casa uma mensagem agradável, uma mensagem que enche o coração. Você falou duas coisas muito boas aí. Uma, que nós somos herdeiros de toda essa graça de Deus. A segunda, que você completou aí, é que a diferença extraordinária do sangue de Abel para o sangue de Jesus, o significado dele, né? Isso, Jesus Cristo como mediador. Como mediador disso aí. Então, essa finalização aí é algo que eu quero que a gente deixe o nosso ouvinte lembrado. Sim. O que é que nós estamos levando de coisa boa para terminar esse programa? Isso como um benefício desta nova aliança. O novo concerto que foi firmado em Jesus Cristo nos possibilita a ter acesso a esses benefícios. Né? Nós queremos, às vezes, acesso a benefícios os mais diversos. Certo. Mas aqui temos benefícios que muitas vezes nós deixamos de lado. A graça salvadora, como nós falamos no programa anterior, e hoje nós temos, como você já ressaltou, temos Jesus Cristo como mediador, temos a possibilidade de uma herança que não precisa ser escriturada no cartório, porque nós já estamos escritos no livro da vida. Edilson, eu tô com vontade de não deixar você voltar aqui só em 2020, não. Porque falando tanto em Jesus Cristo, eu creio que você tem um desafio. Eu vou desafiar você a preparar um programa aqui falando sobre esse Jesus Cristo que foi todo prometido lá no Antigo Testamento. E como é que ele chegou aqui? Geralmente em dezembro, o que é que eu faço? Eu trago os nossos pastores para conversar com a gente sobre essa vinda de Jesus, esse presente de Jesus que Deus mandou para o mundo. Dessa vez eu vou trazer você também. Será um prazer. Porque para mim vai ser um privilégio trazer você com essa observação, esse caráter mais inventivo até e mais profundo no sentido de olhar historicamente para essas coisas aí. Mas a última curiosidade para a gente finalizar, olha, puxa vida, o programa tá longo e grande hoje. Não sei o que o meu diretor tá achando disso, mas olha só, o livro de Hebreus, não sei se está escrito livro de Hebreus, está no começo dele? Carta aos Hebreus. Alguns editores querem forçar a barra colocando Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Pois é. Por isso que eu deixo aqui essa interrogação. Não está escrito livro hebreu, então é epístola, carta. Então parece que é de Paulo. Mas isso não vem ao caso. O mais importante é tudo isso que você trouxe pra gente aqui. Mas olha, precioso demais. Somos filhos de Deus igualmente. Exatamente. Herdeiros de Deus. Jesus Cristo, ele é mediador para a nossa vida em todas as circunstâncias. Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Muito bom ter você ligado conosco a cada domingo. Gente, é uma tristeza quando a gente vai embora. Edilson, recentemente eu vi um desenho feito pela minha neta. Nós fomos a Maceió para um casamento de uma sobrinha e na volta ela fez um desenho lá em casa. Na salinha da mãe, que a mãe é psicóloga de criança, ela deixou o desenho lá. E no desenho tinha o quê? Um sol. A Rose perguntou, Júlia, esse sol está nascendo? Ela disse, não, vovó, esse sol está indo embora. Por isso que ele está triste. Então, é triste ir embora. Então, nunca é bom ir embora que dá tristeza. Então eu trouxe agora essa metáfora aqui do desenho da Júlia, ela dizendo que é triste ir embora. Então é ruim a gente ir embora, mas tem uma alegria. Jesus vai voltar, né? Sim. E a gente tá aqui domingo que vem, espero que ele não volte antes, mas se voltar a gente vai todos juntos com Jesus para a Jerusalém Celestial. Não é isso aí? Então, lembrando a você que o nosso culto ao vivo já está acontecendo, você continua ligado conosco aqui na 91.3. Muito obrigado ao Del, nosso querido Del, que está lá nos estúdios da Logos, ajudando na transmissão a cada manhã. Brigadão ao meu querido diretor Iramar Monte e obrigado também ao pastor Léo Cristóvão, que recebe e interage com você todas as mensagens pelo WhatsApp 99620075. Final de mais um Sintonia. Agora só dá tempo de dizer muito obrigado a Deus,
Muito obrigado ao ouvinte, muito obrigado a você, Edilson, pela sua brilhante participação. Aceita o desafio? Sim. Em dezembro estaremos de volta. Sempre um grande privilégio estar aqui com você e compartilhar com o ouvinte a palavra de Deus. Então, perfeito. Vai aí o nosso carinho, respeito e admiração e gratidão a você, Edilson. Você que está em casa, obrigado. E que a sua semana seja abençoada. Olha só, lembre-se, você é herdeiro dessa graça de Deus. Você é irmãozão de Jesus Cristo, porque ganhou tudo junto conosco. Então, você é o nosso querido de todos os domingos de manhã. Muito obrigado pela sua audiência, um feliz domingo, uma semana abençoada. Bom dia.